Nós ainda estamos na continuação do capítulo em que o André está aprendendo o processo reencarnatório. E aí nós estamos numa parte em que ele estão falando a respeito das preocupações excessivas que nós temos com as patologias do nosso corpo, e também falou a respeito das escolhas, né? Que a gente tem a oportunidade de escolher o corpo físico, o formato, tudo, todo o funcionamento, né? Não só a parte visível, mas todo o funcionamento, regulamento do nosso corpo. E a gente parou um pouco mais na frente, mas eu vou voltar a partir daqui, as preocupações. Alguém gostaria de ler? Então, vou continuar. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera das atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem, todos os dias, milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrios da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas. Não está indo. Dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, as providências espirituais, onde o amor cristão representa o maior papel. Lá em cima, no troca, você está marcado, você bota na mãozinha, bota na mãozinha. Ah, tá. Está com você, então. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou. Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagueasse os olhos, Manassés explicou. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas, logo que se entregou ao homicídio. Como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e de uma semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho, através de ataques... Me perdi. Apertei a tecla errada aqui. Está mais para baixo. Desculpe, pessoal, eu apertei aqui uma tecla errada, foi lá para outro lugar. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero.
Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais, e depois de largo padecimento purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos do nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou-o em caráter de trabalho, do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas, onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentar. Aí eu vou levantar uma questão. Será que é sempre necessário que você... Que é inevitável que nessa leitura que a gente leu aqui, a gente pense na lei de Talião. Aí não precisa morrer de facada, mas vai ter uma úlcera, vai sentir dor, não sei o quê. O que não deixa de ser, de certa forma, uma lei de Talião. Então, será que isso realmente é necessário? Ou essas complicações que nós pedimos, que nós temos durante nossas encarnações, que estão envolvidas com nossos atos do passado, que nos fazem sentir isso ou aquilo, sofrer por isso ou aquilo, não são frutos da nossa ainda inferioridade, que não sabe nem escolher a forma de resolver os problemas. Isso envolve culpa, isso envolve querer se autorresgatar passando pelo que o outro passou, e a reflexão que tem que ser feita é: isso realmente é necessário? Nós precisamos passar pelo sofrimento que causamos para nos redimir dos nossos atos desequilibrados? Diga, Aninha. Sabe que eu estava pensando isso também, e que isso até atrapalha a vinda, né? Porque em vez de você se dedicar a uma coisa boa, uma evolução, você fica patinando naquilo, né? Naquilo lá do passado. Mas eu imagino que já tem muita evolução aí do tempo que foi escrito, né? Esse livro para agora, talvez tenha, por isso que a gente está estranhando isso, né? Uma outra coisa que me veio à cabeça foi com relação a esses assassinos, né? A pessoa chega aqui, mata não sei nem quantos por aqui. Esse cara ficou 100 anos, né, para ter um processo de recuperação. Quantos anos levaria para uma dessas pessoas que sai matando, que tem a frieza? Quantos anos ficaria perdido? Também. Pode. Claro que nós sabemos que cada caso é um caso, né? Mas já li um livro que achei interessante. Por exemplo, isso que o Silvio falou também tem fundamento, mas existe uma opção da pessoa fazer trabalhos caritativos. Quando a pessoa encarna, ele tem uma mediunidade mais apurada, ele vai trabalhar em profissões ligadas ao social, vão ser médicos, enfermeiros, ligados à área de saúde, vão ser professores, vão sempre trabalhar nessa área de serviço ao próximo, entendeu? Vão fazer trabalho de fisioterapeuta, qualquer coisa assim que ajude ao próximo. Com nisso aí, ele pode não ter problema nenhum, mas ele seguindo certos profissões, bom, ser bombeiro, ser policial, isso está vindo agora na cabeça. Então, tem vários segmentos da sociedade que ele pode dar a sua contribuição para sanar o mal que ele fez no passado, entendeu? É isso que eu queria acrescentar. É justamente esse o ponto que eu estou questionando aqui e trazendo para a discussão.
Porque a gente viu lá em cima que ele disse por escolha dele. Ele vai vir com as úlceras por escolha dele no momento lá que ele está participando do seu processo de preparação da reencarnação. E a gente pode lembrar que fácil de vários livros que falam isso, né? Que vem, que vai pagar, que está sofrendo porque fez isso ou aquilo no passado. E da mesma forma que a gente vive lendo, que a gente não entende o amor, a gente também não entende o resgate da dor. E a gente, até nisso, a gente escolhe errado, escolhe desarmonizado. Não é que isso seja um defeito ou um problema, é porque isso ainda faz parte do nosso nível de conscientização e de evolução até. Não vou dizer evolução, porque a gente discute muita coisa de estar tudo dentro da gente latente. Então, vou dizer em termos de relembrar o que nós somos e o nosso potencial. E como a gente não consegue entender, acha, embora diga que não é lei de talhão, a gente acha que a gente tem que passar por algo semelhante para realmente compreender o sofrimento que a gente causou e se redimir. E não tem nenhuma necessidade de ser assim. O Djaí deu vários exemplos, você pode trabalhar, mas quando a gente começa a compreender... Claro que quando a gente chega num nível de compreensão, de conscientização, a gente já não vai errar... Aliás, a gente vai errar cada vez menos. Mas a compreensão do que se errou, por que se errou e como evitar aquilo, não precisa passar por dor. A gente é a coisa da culpa. A gente sempre gera a culpa e muitas vezes escolhe o sofrimento porque não acha que tem que ser assim. E não precisa ser assim. Não tem que ser assim. Basta a gente buscar mais amor e conscientização. Erramos sim. Mas eu não preciso tomar uma paulada na cabeça para entender que bater nos outros causa dor. Diga. Silvio, pegando esse gancho seu aí, que eu achei muito interessante, vou contar um caso comigo, tá? Eu tenho vitiligo, eu não sei o que é dor, eu não sei nada. Eu já falei que eu tive uma existência, que eu era alcoólatra e tudo mais. Mas aí o que acontece? Eu, quando vi uma pessoa com vitiligo, aquilo ali me deixava numa ansiedade, uma coisa diferente, sabe? Eu não sabia, nem sabia que o nome era vitiligo, não sabia nada, porque naquele tempo não tem internet como tem hoje, né? E aí tudo bem, eu me sentia mal quando via uma pessoa com vitiligo, eu ficava assim, sabe? Aí um dia, tal como aconteceu com você no metrô, sentou um cara do meu lado com vitiligo. Cara, eu passei tão mal, Silvio, tão mal, que eu cheguei em casa e pedi que essa doença se manifestasse em mim. Dá para tu acreditar nisso? Aí, tempos depois que veio o plano Collor, aquela confusão toda, ele se manifestou. Mas isso tudo eu gravei, porque eu não conseguia ficar... Para te falar a grande verdade, eu saí do metrô, fui para casa e fiz a oração, porque de tão, assim, perturbado que eu estava. É só isso que eu queria acrescentar. Com relação a que Didi estava falando, né? E voltando ao texto também, ele fala que das escolhas que a gente... Mas, assim, tem tanto auxílio na hora dessas escolhas, eu acho que não é só a gente, vou escolher... Não, tem todo um preparo, porque aqui que ele está falando tem um preparo muito grande para o retorno. Não seria só uma mera escolha nossa errada, né? Eu acho que todo esse preparo e todo esse auxílio que tem aí para a gente escolher de forma errada, não, de forma de penitência, não, eu acho que o entendimento nosso aqui que às vezes é limitado, né, para certas coisas. É a busca de entender o que às vezes não dá para a gente entender, não está ao nosso alcance ainda, né? De evolução, do planeta que estamos, da forma como é feito também. Eu acho também que cada encarnação que a gente tem, né? A gente tem a oportunidade de ir evoluindo.
Então, coisas que, por exemplo, eu fiz há 20 anos atrás, eu jamais, jamais faria nos dias de hoje, né? Então, eu acho que tem essa condicionante também, inerente à própria evolução, né? Estamos na nossa melhor versão, pelo que eu entendo. E isso que a Sani falou é exatamente isso. A gente não escolhe? Escolhe, porque a gente já viu várias vezes, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Como o Djair fala frequentemente, Deus não viola a consciência. Então, eles estão ali, da mesma forma que encarnado eles nos orientam e a gente faz o contrário, ali também eles têm toda uma preparação, uma orientação, e a gente acaba escolhendo o que está na nossa cabeça, porque a gente acha que tem que fazer assim. É pelo nosso momento, isso não tem dúvida, é pelo nosso momento de consciência, a gente acha que tem que ser assim. Mas nem tudo a gente escolhe, algumas coisas são colocadas. Mas o que permite que a gente escolha, há um respeito pelo que a gente decide, eles não interferem nisso. Se a gente quer vir com a cabeça em vez do pescoço no ombro, eles até podem tentar nos convencer que não é o melhor caminho, mas se a gente bater o pé, então você vai com a cabeça no ombro. A escolha é sua e você vai ver as consequências daquilo. O que a gente tem que firmar, pegando o que todo mundo diz, que todo mundo aqui está 100% certo nas suas colocações, a gente tem que se conscientizar cada vez mais que a gente vai melhorando, a gente vai compreendendo, e um nível de compreensão que a gente tem que ter é a humildade que nós já erramos, que nós ainda vamos errar, que nós ainda temos muitos erros para cometer, mas que não necessariamente, para entender que a gente errou e não precisa mais repetir aquilo, a gente não precisa passar pela mesma situação ou por situação semelhante. A conscientização do erro não passa por isso. Atualmente, e na nossa jornada, geralmente a gente pensa assim porque é como a nossa cabeça, como a nossa mente ainda funciona. A gente tem muita culpa, a gente se dá muita culpa, a gente se acha muito incapaz de um monte de coisa e acha que o aprendimento prático, vivenciando aquilo, vai nos dar uma melhor conscientização. Não é assim e não precisa de forma alguma ser assim. A gente ainda está apto para tudo que a gente encontrar de erro, resolver na nossa cabeça, simplesmente se conscientizando e compreendendo? Acredito que não. Mas é um ponto que a gente tem que começar a trabalhar para entender nas nossas próximas escolhas que a gente não precisa sofrer para entender que errou. A gente precisa só entender que errou, mas entender de fato, com total consciência do que foi o erro, por que foi o erro, as consequências que ele causou nas pessoas ao nosso redor e por que a gente jamais pode voltar a fazer aquilo. Eu achei muito interessante o que a Andrea falou, que nesse mesmo processo, sem ser no processo reencarnatório, nessa vida que nós estamos seguindo agora, né, o quanto que a gente já mudou, né? O quanto que o pensamento, o quanto que a gente evoluiu de pensamento, de preconceitos, de tudo, né? De tudo que a gente vivencia, não, sem ter a necessidade do sofrimento em si, mas o aprendizado que a gente foi adquirindo ao longo dos tempos, assim, a pessoa que você, como a Andrea falou, a pessoa que eu era há 20 anos já nem existe praticamente, né? Algumas pessoas, claro, que ficam presas, né, aquela coisa muito circunscrita, naquela coisa muito fechada, quadrada, mas a grande maioria caminha, mas mesmo aquelas que são muito, vou botar convencional, porque não tem outra palavra agora, são muito fechadas, né, elas, minimamente, elas evoluem, elas mudam a forma de pensamento, né, e vêm de uma forma um pouco mais amplificada o todo.
Eu me perdi, vou começar o parágrafo. Onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se não souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se dispõe o espírito à preciosa transformação no Senhor, atenua-se o rigorosismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Examinei, impressionado, a planta educativa, e por que não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo-me o estado d'alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nosso setor de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da indigente conquista de si próprios. Ninguém trai a vontade de Deus. Nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, de todos os que tentam enganar a natureza, quadro litígio de leis divinas acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo de notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental, e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras. Reencarnação, capítulo 13. Senti... Pode falar, pode. Então, grupo aí que é um depoimento rápido, tá? De você ver a ajuda. O que acontece? Na quinta-feira, eu acordei com sintomas fortes da gripe, né? E aí, o que aconteceu? Lemos o livro Violetas na Janela, e a Aninha ficou responsável por fazer a irradiação. Tudo bem. Aí acabou a irradiação, a Aninha me falou assim, Jair, durante o dia você vai se sentir melhor. Você está com água aí? Eu falei, eu estou com água aqui. Toma aos pouquinhos. Conclusão. O dia eu fui tocando a vida, o dia normal, para lá, tudo legal. Aí, quando deu 9 horas, eu faço minha oração, né? Quando eu estava fazendo a oração, quem se apresentou para mim? A Aninha. Ela estava de pullover branco. Quando eu vi a Aninha, eu falei assim, Aninha. Ela deu um sorriso e foi embora. Depois desse fato, aí que eu fui observar que eu estava 100% saudável, 100% curado. Então, quer dizer, eu passei o dia todo curado e não me liguei que estava curado. Deu você entender como a coisa foi tão imperceptível que eu me senti no meu estado normal. Eu só vim saber, quer dizer, ter consciência do meu estado, como acordei na manhã, foi quando ela apareceu, senão estava tão, a gente tinha esquecido tudo. É isso que eu queria acrescentar. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel,
onde verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinava-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentes ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me por excesso de gentileza que, noutro tempo, recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação, e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino. Deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente.